Oi, gente, bom dia. Espero que vocês estejam bem. Agora são 10h57. Hoje eu só tenho atendimento à tarde, então eu vou fazer um bloco de estudo agora. Depois eu paro pra almoçar. E aí eu termino de me arrumar e começo a atender. Eu já fiz minha maquiagem, tomei banho, me arrumei, fiz a minha maquiagem, mas ainda falta secar o cabelo. Por enquanto ele vai ficar secando naturalmente. Enquanto isso eu vou ler um pouco, eu vou estudar um pouco sobre ACT. Já são quase 5 da tarde, muita coisa já aconteceu depois que eu fiz meu bloco de estudos da manhã. Eu tô cansada, hoje tá bem calor, eu acho que deve estar uns 30 graus e eu não tenho ar-condicionado nesse cômodo aqui da casa, então fica bem quente aqui porque bate sol à tarde, como vocês podem ver. Enfim, troquei de roupa porque aquela blusa que eu tava mais cedo era muito quente, ela era meia manga, né? Então eu acabei trocando de roupa. Agora eu tava aqui dando uma olhada em alguns livros que eu tenho sobre terapia de aceitação e compromisso, porque quando eu tava lendo quando eu fiz o bloco de estudos da manhã, eu tava lendo uma parte que eu acho que eu não tinha lido ainda, ou já tinha lido e não lembrava, em que eles não recomendam que aquele seja o primeiro livro de introdução, digamos assim, a ACT. Então tô procurando outros aqui, eu já vi que eu tenho 2 que são bem interessantes, então eu acho que eu vou começar por eles. Pode literalmente paralisar. A dissecação aórtica pode matar ele na hora. Vou começar meus atendimentos do dia agora. Tenho 2 atendimentos, um às 10 e um às 11 agora de manhã. E à tarde eu continuo. Essa parte vocês não vão ver, é claro. Então, ao longo do dia, eu vou atualizando vocês sobre o que for acontecendo. Terminei os atendimentos de hoje. Eu vou ter um encontro agora online com algumas psicólogas com as quais eu participei de uma mentoria. E aí eu peguei um lanchinho aqui, banana, morango e um pouquinho de pasta de amendoim. E já eu vou entrar aqui pra gente bater um papo, conversar, se ver, saber das novidades, enfim. E eu tava aqui evoluindo os prontuários e aí resolvi parar pra falar um pouco com vocês sobre isso, porque essa é uma dúvida bastante comum. Eu tinha muito essa dúvida, acredito que muitos de vocês possam ter, sobre prontuário, né? Como evoluir prontuário, o que precisa conter num prontuário ou não, o que é obrigatório, o que não é obrigatório, enfim.
algumas orientações gerais aqui para clarear um pouco as ideias de quem ou nunca fez ou está começando a fazer prontuário dos pacientes, né? Tá começando o atendimento agora na clínica e precisa começar a fazer, evoluir prontuário e não sabe muito bem o que fazer, para onde ir. Eu vou dar algumas orientações para vocês aqui e espero que ajude, tá bom? Então, eu fiz algumas anotações aqui para lembrar do que eu precisava falar, tá? Prontuário, ele é um documento que outras pessoas podem ter acesso. Outras pessoas como, né, o próprio paciente, já que o prontuário é dele. Outros profissionais de outras áreas, se esse prontuário, por exemplo, for um prontuário compartilhado. Os responsáveis pelo paciente, se ele for menor de idade, por exemplo. O próprio CRP, né? Então, outras pessoas vão ter acesso, podem ter acesso a esse prontuário. Então, é muito importante que a gente use uma linguagem que seja clara, objetiva, que o leitor compreenda. Uma observação importante em relação a isso é que a gente tenha cuidado, de não usar termos técnicos, por exemplo, da nossa abordagem, né? Eu trabalho com TCC, por exemplo, então ficar usando ali muitos termos técnicos da TCC que podem talvez não ser compreendidos por outras pessoas que vão ter acesso a essa evolução, tá? O prontuário. Além disso, o prontuário ele serve para registro da evolução do paciente no processo terapêutico. Não é um bicho de 7 cabeças. Essa evolução, ela não precisa ser uma descrição completa da sessão, muito pelo contrário. Ela precisa ser uma descrição, como eu falei, clara e objetiva e sucinta, em que seja possível acompanhar o processo do paciente durante a terapia, tá? O progresso dele. O que precisa conter, então, no prontuário? Alguns dados pessoais, como nome, telefone, endereço, um número de emergência, alguns dados básicos ali pessoais, a queixa do paciente, né, a demanda dele, o motivo pelo qual ele buscou terapia, se foi encaminhamento de algum outro profissional, por exemplo, também, os objetivos do processo terapêutico, né? Então, quais são as metas desse paciente, o que ele busca alcançar com esse processo terapêutico, e a evolução em si, a descrição do que vai acontecendo ali semana após semana com esse paciente. Nessa descrição, a gente vai mencionar assuntos relevantes que foram abordados, sempre respeitando o sigilo do paciente. Então, a gente vai usar algumas palavras-chave que norteiem a evolução desse paciente no processo terapêutico. A gente vai anotar também técnicas e intervenções que foram utilizadas na sessão e os avanços do paciente a gente também vai descrever no prontuário. Tudo isso de forma sucinta, tudo isso respeitando o sigilo. Sobre a periodicidade do registro, né, da evolução do prontuário, o CRP ele não deixa claro exatamente de quanto em quanto tempo a gente precisa evoluir o prontuário, se precisa ser toda a sessão, quinzenalmente, mensalmente. Então isso fica a critério de cada profissional. Eu, particularmente, gosto de evoluir o prontuário semanalmente. Eu não acho que me demanda tanto tempo assim, não é custoso fazer isso, porque o prontuário ele é enxuto, ele é bastante resumido, então não leva tanto tempo assim. E eu consigo fazer essa evolução semanal. Eu prefiro fazer a evolução semanal porque eu consigo ter uma compreensão maior do caso. É a minha perspectiva, tá, gente? Eu consigo ter uma percepção maior do caso. Eu sinto que eu consigo fazer um acompanhamento mais de perto, digamos assim, né, da evolução desse paciente ao longo do processo. Mas, como eu falei, fica a critério, não necessariamente a evolução do prontuário precisa ser semanal. Eu espero que essas orientações sejam úteis e se vocês ficarem com alguma dúvida e quiserem deixar aqui nos comentários, a gente pode ir conversando por ali, tá bom? Eu juro pra vocês que é mais fácil do que parece. No começo é complexo porque a gente não tem experiência, não treinou ainda. Então a gente acha que precisa escrever muita coisa, fazer uma descrição assim bem minuciosa da sessão, mas essa descrição minuciosa não é necessária. A gente pode sim fazer anotações, né, outras anotações um pouco mais descritivas, digamos assim, no nosso registro documental, mas no prontuário não é necessário, tá bom? Enfim, eu vou encerrar esse vlog por aqui e eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar um comentário, de me dar o feedback de vocês. E eu vejo vocês no próximo vídeo.